Tupi. Podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen! Tá começando mais um episódio do Made from TV, o podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Eu sou o @Sargento Hamster Ricardo Prado, falando de Matinhos, no litoral do Paraná, e comigo mais uma vez está Robson Grossman, do site robsongrossman.com, falando de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e novamente o @Lorenzi_Vini, Vinícius Lorenzi, falando de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vinícius e Robson e Vinícius, deem aí a primeira consideração de vocês para os nossos ouvintes. Eu estou novamente contente em participar e eu só queria pedir desculpas para quem está ouvindo isso, porque esse episódio foi um pouco complexo para ser gravado, então ficou um mês sem episódio do Made from TV, mas ele finalmente está sendo gravado agora, porque o Vinícius parou de viadagem e pôde participar com a gente. Não sei por que vocês exigem a minha presença, mas enfim, não tem problema, estamos aí. Depois de um hiatozinho de um mês aí, por causa de um conflito de datas, estamos de volta aí. Eu gostaria muito de agradecer outra vez a vocês pelo convite. E já que vocês fazem questão da minha presença, eu me fiz presente hoje. Vamos para o tema de hoje, Ricardinho. E o tema desse episódio do Made from TV é Copia, mas não faz igual. Sabe aqueles programas que foram trazidos ou produzidos por um canal para fazer frente a determinada atração muito parecida que passava em outra emissora? Pois é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio do MFTV. E a lista tem vários tópicos, tanto de programas estrangeiros que foram trazidos aqui para o Brasil, quanto de programas nacionais que foram produzidos pela nossa televisão, produzidos aqui no Brasil mesmo para concorrer com atrações que já tinham em outros canais. É o Made from TV, temporada 3, episódio 9, Copia, mas não faz igual, que está começando agora. Chegamos! No episódio de hoje... Eu sou Bigman e vocês acabam de entrar no Mundo de Bigman. Cientista Beleza. Clube Irmão Caminhoneiro Shell. Siga Bem Caminhoneiro. Power Ranger. Os jovens guerreiros tatuados de Beverly Hills. Ratinho Livre. Leão Livre é Rede Record. Copia, mas não faz igual. Programas muito parecidos ao que passam em outras emissoras. E a gente inicia esse episódio do Made from TV falando de Digimon, esse desenho animado trazido pela Globo em 2000 para concorrer com Pokémon, que já passava na Record, inclusive copiando até o estilo da trilha de abertura nacional. Se na Record o tema do Pokémon era cantado pela Eliana, na Globo o tema do Digimon era cantado pela Angélica. Tanto Eliana quanto Angélica eram as duas apresentadoras dos programas infantis de Record e Globo naquele tempo. Pokémon, quando encontrar os Digimon são demais. Primeiramente, o senhor está correndo um sério risco, porque o senhor se referiu a este anime como desenho animado, e os otakus não vão gostar disso, hein? Cuidado. Oi. Mas falando sério agora, na época quando chegou o Pokémon, era uma febre, né? Porque era um negócio bobo, mas era diferente, e daí já veio um monte de produtos relacionados, e o pessoal descobriu que tinha sido baseado num jogo, e aí começou a querer ter esse jogo da Nintendo, Game Boy, não sei o que. Depois, né, acabou surgindo aí o Digimon, que ele também é baseado, acho que, não sei se é no bichinho virtual ou alguma coisa assim, mas ele teve também as suas temporadas, né, as suas séries e tal. No caso do Pokémon, como eu tava numa fase, tipo,
indo assim de criança para adolescente, eu assistia alguns episódios assim, e eu até achava legal uma coisa ou outra, só que era um negócio, né, extremamente repetitivo depois que você para analisar um pouquinho. Então eu acabei meio que deixando quieto. E aí o Digimon, eu acho que assisti só algumas partes, mas ele não tinha me chamado muita atenção na época, então eu meio que caguei e andei. Mas eu estava observando aqui na Wikipédia e parece que são atualmente 9 temporadas e cada temporada tem mais ou menos uns 50 episódios por aí. Então eu acho que se eu fosse matar a minha curiosidade, eu até que conseguiria assistir de boa. O foda é que o Pokémon ele tem tipo milhões de episódios, então eu acho que o Digimon ele sai um pouco na frente por essa questão de não ser um negócio tão maçante assim, eu acredito. O Digimon, eu lembro que, como aqui a gente, na época, né, meus pais eram muito globistas, né, eles adoravam o 12, né, como vocês dizem aí, eu acabei olhando um pouco mais o Digimon, mas... Claro, eu conhecia também o Pokémon por conta dos brinquedinhos que vendiam na época, né? Eu e a mãe ia nas lojas de brinquedo comprar as coisas pra eu brincar e tal, e tinha muito do Pokémon, né? Aí eu comecei a descobrir que o Pokémon passava em outro canal aqui e tal. Eu não sou muito desses desenhos japoneses, assim, desses animes, né? Como vocês gostam de dizer, né? Nossa, hein? Mas eu gostava um pouco do Pokémon, sim, mas do Digimon não muito. E eu lembro, sim, que a Globo fez isso aí, eu falei assim, mas eu olhava um pro outro, né, eu era criança, era um idiota ainda, mas eu tinha uma percepção, eu falei, ué, mas os desenhos são bem parecidos, só que um passa no canal e outro no outro e, né, são praticamente iguais um ao outro, mas com aquelas diferenças, que tem que ter uma diferença, senão... Mas eu falava assim, pô, mas por que eles fizeram esse desenho igual, né, eu ficava pensando. Quando o Vinícius iniciou o relato dele, eu achei que ele ia dizer: como os meus pais eram muito religiosos, eles me impediam de assistir Pokémon e Digimon porque eles achavam que esse desenho era coisa do capeta. Segundo o nosso glorioso Brasil, não me diga não. Ele dizia que era do capeta, né? Na verdade ele falava que era o Yu-Gi-Oh, não é? Yu-Gi-Oh, as cartinhas do Yu-Gi-Oh, né? Pois é, mas tinha até um pastor, que eu não lembro agora de qual lugar que ele era, se era do México, de onde que era, que ele falava que o Pokémon era coisa do diabo também, não sei o quê. Eu vou chutar que é o né? tal do Pastor Irion, que inclusive já foi citado aqui nos primórdios do Made from TV. O Gabriel uma vez falou dele, sobre esse pastor aí que dizia que a Xuxa era do capeta e que os Simpsons era do capeta, que todo mundo era do capeta, inclusive você, Vinícius, era do capeta. Eu vou chutar que é esse cara que falava. Mas assim, assim como o Vinícius, eu também nunca fui muito fã de animes, desenho japonês, eu nunca curti muito. O que eu me lembro do Pokémon, especificamente, foi aquele episódio que deu convulsão lá na criançada lá no Japão, porque eu me lembro que na época tinha aquele jornal lá em Curitiba que era o Estado do Paraná. E assim, sempre tinha as propagandas nos intervalos do SBT desse jornal falando quais seriam as manchetes do dia seguinte. E eu me lembro de uma propaganda que falava: desenho causa ataque epilético em crianças no Japão, e eu fiquei muito curioso. Tanto que no outro dia eu fiz questão de ir na banca e comprar o Estado do Paraná para tirar essa história limpo. Ou seja, indiretamente esse desenho incentivou a minha leitura. Olha só, viu? Quem diria, hein? Quando a gente menos espera, acontece essas coisas, né? Pois é. Eu nunca fui muito fã de desenho japonês, não curtia, mas era inevitável, né? A comparação, mesmo para quem não acompanhava na época, né? Via chamadas na televisão, só porque os dois já terminavam o Mon, né? Um era o Pokémon e o outro o Digimon. A gente já percebia que era um meio parecido com o outro. Apesar de que Pokémon é uma abreviatura, né? Que é Pocket Monsters, né? E Digimon, o que é Digital Monsters, Robson? Exatamente. É mesmo isso? É verdade? Porra! Puta que pariu. Chutei sem querer, acertei no ângulo. Uma bicuda na gaveta. Em relação a essas coisas aí de Digimon, Pokémon e tal, tem uma história meio curiosa. É que eu lembro que teve uma época que eles lançaram uma coleção de Tazos, né? A gente chama de Tazos aqui, que é aquele negocinho que vinha dentro do salgadinho lá, redondo e tal, e você colecionava. E na época
tinha do Pokémon isso daí. Eu acho que era mais ou menos no ano 2000 ou 2001, por aí. Tava na 7ª série e eu tava estudando na mesma sala que o meu amigo Luciano. E nessa época era um mundo cão come cão. A gente era amigo, mas tipo, quando um podia ferrar o outro, ele dava um jeito de ferrar e não tava nem aí porque a zoeira reinava, né? E aí eu lembro que eu não sei o que aconteceu lá, que eu tinha ficado muito puto da cara com o Luciano, que ele fez alguma coisa lá que eu não gostei. E aí eu lembro que a gente tava colecionando esses tazos do Pokémon aí. E eu já tava com a coleção quase completa. Infelizmente eu enfiei tudo no rabo e não sei mais onde é que eu parar, mas enfim. Um dia eu sacaneei ele pra valer, porque eu simplesmente abri a mochila dele e roubei todos os tazos que ele tinha. O cara devia ter, sei lá, uns 100 e poucos tazos, eu roubei tudo. Aí o cara, acho que nem tinha percebido isso na hora, só foi perceber depois, quando já tinha acabado a aula. Só que foi bizarro, porque quando eu cheguei em casa, depois que eu almocei, que a gente estudava de manhã, eu comecei a arrumar os tazos, assim, numa mesa que eu tinha no meu quarto, e aí quando eu vejo, o Luciano tinha chegado aqui em casa, porque ele vinha com frequência aqui, depois da escola e tal, pra ele jogar videogame e tal. E normalmente tem algum tipo de aviso, tipo, o cara chama, coisa assim, só que a minha mãe tava por ali e já foi mandando o cara entrar. Daí eu me borrei de medo, porque se o cara entrasse no meu quarto, ele ia ver que eu tinha roubado todas as paradas dele. E aí eu meio que chaveei a porta e foi tipo, peraí, eu tô arrumando umas coisas aqui, eu já vou. Aí, sem querer, o idiota aqui esbarrou neles e eles caíram tudo para de trás da mesa, assim. E aí eu não tinha tempo de guardar eles, porque daí eu pensei, vai ficar muito na cara que eu tô escondendo alguma coisa. Aí eu abri a porta e tava torcendo para ele não ver debaixo da mesa os tazos dele tudo caído. E aí, aparentemente, ele não viu. Teve uma hora que ele foi no banheiro e aí eu aproveitei essa hora para juntar todos os tazos e guardar de volta. Então, essa foi a minha história bizarra de como eu dei o troco no Luciano roubando os tazos dele. Já que estamos aqui em histórias politicamente incorretas, essa aqui é bem rapidinha, né? Teve na minha sala que, por causa desses desenhos do Pokémon e do Digimon, ele ganhou o apelido de Kukeimon. Seguimos com o Made Front TV, agora falando de Guerreiros Tatuados de Beverly Hills, essa série americana que misturava os conceitos de Super Sentai e de Ultramans, que foi trazida pelo SBT em 95 para concorrer com Power Rangers, que àquelas alturas fazia um grande sucesso na Globo. Eu lembro de já ter ouvido esse nome em algum lugar, tanto que antes de começar o programa eu fui dar uma pesquisada. Só que eu fiquei meio horrorizado com o que eu vi aqui, porque é a coisa mais ridícula e, assim, feia de se olhar que eu já vi, porque é uns caras com umas roupas nada a ver e umas máscaras, então o meu olho tá quase sangrando aqui de ver isso. Não sei qual que é o conceito disso daí, porque, primeiro, eles são tatuados, mas eu não tô vendo tatuagem nenhuma. Aí eles são aliens, não sei, e são adolescentes, só que definitivamente eles não têm cara de adolescente. Eles são lutadores e ainda meteram um Beverly Hills no meio. Então, como que é isso daí, Ricardo? Na verdade, eles são tatuados, eles têm uma tatuagem no braço, né? Que toda vez que eles vão se transformar, ela começa a brilhar. Aquela tatuagem meio canetinha marca-texto, sabe? E aí, eles foram escolhidos por uma entidade cósmica, né? Cada um tem o Zordon que merece, né? No caso deles ali é uma geleca e você não consegue ver porra nenhuma de cara, de rosto, de corpo, nada. Parece um grande ranho gigante que fala. Eles têm que combater os monstros que são enviados, sabe Deus por quem, pra defender Beverly Hills. Mas como eu falei, mistura os conceitos de Super Sentai, porque é um grupo, né, de heróis coloridos, né, cada um tem a sua cor, com a diferença de que são 4, não são 5. E de Ultras, porque eles, quando se transformam, eles ficam gigantes. É aquela porra, né? Ele fica trocando porrada em cima de maquete de isopor,
Aí quando o monstro cai, ele cai em cima dos prédios, cai em cima tipo daquelas antenas gigantes de condução de luz e destrói tudo. É como você falou naquele episódio do Tokusatsu, né? Que assim, o herói vai brigar, ele acaba destruindo a cidade mais que os próprios monstros, né? Era melhor ter ficado de boa. E o SBT trouxe essa série pra concorrer com o Power Rangers, que era, né, o grande hype da época, que passava na Globo, coisa e tal. Eu acho que se bobear, eu já cheguei a ver algum bonequinho deles nas lojas de R$1,99 ou coisa assim. Porra. Desse cara, acho que tem uma roupa erótica preta aqui. Ou seja, definitivamente ninguém vai querer comprar isso. Eu me lembro que quando eu ouvi falar sobre esse negócio na escola, porque assim, do mesmo jeito que os pais do Vinícius eram fanboys da Globo, eu naquela fase eu era do SBT, né? Eu pensava, porra, ia ser massa se passasse alguma coisa do gênero assim no SBT, sei lá, alguma série japonesa, né? Pô, ia ser inédito desde o Spectrum Man lá nos anos 80. E quando eu fiquei sabendo, cara, no dia seguinte, eu estudava à tarde na época, no dia seguinte, cara, eu assistia assim, das 8 da manhã até a hora que eu podia, assim, até meio-dia e pouco no SBT, e não passava. Ainda por cima tinha isso, né? Que era aquela doideira que passava, tipo, dia sim, dia não. E eu só fui assistir, acho que é um episódio desse Guerreiros Tatuados, isso aí acho que já era 96, quando o hype já tinha tipo esfriado bastante, assim. Mas eu fiquei bem decepcionado porque ali eu pude constatar que era um lixo essa série. Eu tô vendo aqui algumas matérias na internet e alguém chamou ela do The Room da cópia dos Power Rangers. E parece que tem 40 episódios, então não é tão torturante assim. Isso seria o equivalente a, sei lá, uma temporada, talvez. Eu me lembro de uma citação que fizeram na revista Mad dessa série, porque daquelas histórias lá da Mad, né, que eles parodiavam, né, o que era sucesso na época, eles fizeram uma história parodiando o Power Rangers. No último quadrinho eles falavam, vocês acham que a merda termina por aí? Não, além de Power Rangers nós também temos o VR Troopers, que era uma paródia do VR Troopers, e também os boiolas tapados de Beverly Hills, que seriam os Os boiolas. Eu tô vendo um negócio absurdamente sensacional aqui, que o vilão se chama Imperador Gorganos. Ele é gordo e tem o Enas. Então ele é o Stolen. É verdade. Eu não lembro muito dessa série aí no SBT, até porque eu acho que não é muito do meu tempo. Mas, cara, só do fato desses caras desse jeito, né? Estão parecendo aí bem vergonha alheia, vamos ser bem prático, né? Só desses caras querer brigar, confrontar com o Power Ranger, eu acho meio complicado deles conseguir ganhar deles, né? Porque não dá pra levar muito a sério isso aí. Porque o Power Rangers ainda tinha aquele negócio de que, cenas de luta, eles usavam os originais japoneses, né? E, porra, os caras que produziam o Tokusatsu, queiram ou não, eles têm até uma expertise de fazer esse tipo de cenas de lutas, né? Agora, essa série não, é 100% rodada nos Estados Unidos e dá pra ver que os caras que eles se inspiram no conceito, mas eles não sabem replicar o conceito, né? Então fica uma coisa bem É o famoso imita, mas não faz igual. Só que aí ao não fazer igual, eles não conseguem fazer direito. E aí fica essa bosta aí. Só uma última informação aqui, que só melhora. O Imperador Gorganos, ele é o governador do planeta Melécula. E, sério, isso não é uma adaptação. Isso? O nome original é Melécula. Deus. Eu achei que você ia falar que é algum ator conhecido que tava aparecendo nessa série aí, que é que nem aquela série que a gente até falou no episódio sobre o Tokusatsu lá, que é o Superhuman Samurai. Pois é, que na versão americana quem fazia a voz do monstrão lá era o Tim Curry. Porra, todo mundo precisa pagar as contas realmente. Eu acho que deve ser isso que levou ele a ter aquele derrame que teve. É verdade. E vamos falar agora de duas
das imitações muito na cara que a Globo trouxe nos anos 90. Estamos falando de Eureka e Cientista Beleza, que eram programas com a temática científica para crianças e adolescentes que foram trazidos pela Globo em 96 para concorrer com o Mundo de Bigman, que na época passava na Record. Science rules. Inertia is a property of matter. Rede Globo apresenta Eureka. Mad scientist to good. Mad scientist to good. Mad scientist to good. Rede Globo apresentou Cientista Beleza. Esse Cientista Beleza aí, eu lembro mais ou menos, que parece que até a roupa dele era meio parecida, só que ele tinha um bonezinho virado para trás e coisa do tipo. Então esse daí até dá para dizer que de alguma forma estava copiando o Bigman e tal. Só que por incrível que pareça, esse Eureka aí, o nome original dele eu acho que é Bill Nye The Science Guy. Sim. E tipo assim, lá fora, na verdade o Bigman é conhecido como se fosse o Bill Nye dos pobres, entendeu? Tipo, o pessoal realmente gosta mais do Bill Nye do que do Bigman. Eles meio que cagam pro Bigman. Aí aqui no Brasil, como o Bigman apareceu primeiro, ficou, né, nos nossos corações. E o pior é que eu não lembro muito bem do Eureka para também fazer uma comparação. Então, algum dia eu teria que realmente assistir para ver se eles são parecidos ou se o conceito só que é igual e coisa do tipo. Na verdade, o Eureka não era parecido. Eu fui assistir depois em 99, que era uma exibição só aqui pro Paraná, que a RPC passava pro sábado à tarde. E eu fui assistir o programa e eu vi que era realmente legal e que não tinha nada a ver com o Bigman. Agora o Cientista Beleza era muita chupação. Sobre o Eureka, o Bill Nye The Science Guy, se não me engano, tinha a Disney por trás, né? Eu não lembro, mas parece que até alguns episódios, algumas coisas eram gravadas dentro do Epcot Center, lá na Disneylândia. Não sei se fica na Disneylândia ou na Disney World, mas tinha algumas coisas que eram gravadas lá dentro e a Disney estava por trás. Sendo que esse Bill Nye, ele aparecia, e o Robson vai se lembrar disso, naquele desenho do De Volta para o Futuro, porque tinha algumas partes que o Christopher Lloyd ele fazia o Emmett Brown assim, live action, e ele fazia algumas experiências científicas e o Bill Nye aparecia também, só que ele não falava nada, ele ficava só fazendo os troços sem falar nada. Era tipo, quer participar? Eu quero, só que não vai falar porra nenhuma, tá? Beleza? Beleza. Agora, o Cientista Beleza, o Mad Scientist Tom Club, esse sim é uma chupação desgraçada do Big. E pior que isso daí não é tão fácil de achar, né? Porque se você tentar procurar só como Cientista Beleza, é capaz de você nem encontrar merda nenhuma, acho. Na verdade, eu encontrei aqui um trecho do programa de menos de 8 minutos e até a descrição do vídeo no YouTube tá assim: a Globo exibiu uma espécie de Bigman genérico em 1996. Fraco. Uau! Chegou metendo pau já. É o cientista boiola e o Bill Nye, o cientista gay. Isso pra rimar. Eu realmente não lembro muito desses aí, porque é uns anos antes de eu nascer, né, e eu não acompanhava muito a Record, mas pelo que vocês estão falando aí, realmente a Globo errou nessa aí, mais uma, né? A Globo, tu vê, né, se a gente for ver o que a Globo acertou, se a gente for ver realmente no que eles acertaram, a gente percebe que eles acertaram mais quando trouxeram coisas já, vamos dizer assim, consagradas, né? Quando não eram apostas, né? Tipo, Bob Esponja, né? Tal, 13 Espias Demais, que era legalzinho também. Isso já é mais do meu tempo, não é muito tempo de vocês, né? Aqueles outros também que eles traziam de vez em quando. O Pica-Pau, né? O próprio Pica-Pau também, que eles exibiram mais lá pra
começo dos anos 2000 também. Agora, quando eles começaram a inventar esses negócios, por exemplo, o próprio Digimon, que não chegou muito perto do Pokémon, esse Eureka aí, realmente eles pisavam na bola, né? Não conseguiam bater de frente com quem realmente trazia isso de outros canais, e nos outros canais eram melhor. Mas eu achei interessante isso aí que o Robson falou sobre o Eureka e o Bigman, né? Que o Bigman é considerado o Bill Nye dos pobres, né? Que é basicamente o que acontece no Tokusatsu, que aqui no Brasil, né, todo mundo acha que o Jaspion é o original, que por exemplo, o Gaban, que chegou depois na Globo, era a cópia do Jaspion, mas na verdade é o contrário, né? O Gaban que é o primeiro, o Jaspion é o quarto Metal Hero. Pois é. E o Bigman, naquela época, eu não sei por que diabo começou a passar na Record, porque eu lembro, né, que quando eu comecei a assistir isso lá em 95, ele passava na Cultura. Não sei por que foi pra Record no ano seguinte, os mesmos episódios que já haviam sido passados já na Cultura. Pois é, eu lembro também. Ele começou na Cultura, daí ele foi pra Record. Aí ele chegou a passar num canal da TV a cabo, que, se eu não me engano, era o Boomerang. Não tenho certeza. Eu já cheguei a assistir alguns episódios do Bigman no Warner Channel. Daí eu lembro que um tempão depois a TV Cultura passou a reprisar, principalmente a 4ª temporada e a 3ª, que fazia um tempo que eles não passavam ela, ou não sei se eles nem tinham, ou sei lá que porra. Talvez essas temporadas só tinha na época da TV a cabo, não sei. E aí foi quando o pessoal meio que gravou em HD e disponibilizou para quem quisesse baixar e tal, porque até então tinha umas gravações só com qualidade de privada entupida aí. É uma série que nunca foi lançada oficialmente em DVD, Blu-ray e o caralho. Então, se alguém quiser lançar aí, galera, os fãs vão comprar. É o que eu me lembro. Que nessa volta aí a TV Cultura, eles chegaram a passar alguns episódios inéditos e eu tenho isso como base pela assistente do Bigman, né, que quando passava lá na primeira exibição e depois foram reprisados na Record, era com a Rose e com a Liza, né, que era a Lana Obashi e a Elisa Schneider, e depois quando foi nessa nova exibição pela TV Cultura, era aqueles episódios que era com a Phoebe, a Centamósias. A Lilia Vitifib? Nossa, meu Deus do céu. E tem uma delas que ela dublou, tipo, várias personagens femininas do South Park. Eu acho que é a Elisa Schneider, é a segunda, então. O que eu me lembro da Lana Ubach, que ela participava de alguns filmes aí, inclusive ela foi protagonista de um drama que eu não vou lembrar o nome, mas que eu li a sinopse nessas revistas da TVA nos anos 90, e que ela já foi vilã em um episódio do Monk. Beleza? E qual era a sua assistente favorita do Big? Na época, a Liza. A Liza, ela era mais gatinha, assim, só que a Rose, ela era mais débil, né, tipo... completamente fora da casinha, então ela acabava sendo engraçado por causa disso. Só que se você for ver as fotos atuais, a Rose tá bem melhor. O jogo virou, não é mesmo? Exatamente. Que, aliás, no original, se eu não me engano, era Josie. Sim. Só que o pessoal achou, os brasileiros são burros, ninguém fala Josie aqui, então vai virar Rose aqui. E seguimos com o Made from TV, agora falando dos tokusatsus que passavam na Globo e na Band na virada dos anos 80 e 90, e foram aquelas séries trazidas para concorrer com aquilo que já passava na manchete. A gente já fez um episódio inteiro falando sobre isso, então vamos citar meio por cima aí. O Vinícius vai se lembrar muito pouco, o Robson vai se lembrar mais, mas era realmente uma tentativa de ganhar dinheiro em cima desse filão, né? Tentar também faturar um pouco aí a Globo e a Bandeirantes com essas séries que foram trazidas para concorrer com os tokusatsus que já passavam na manchete. Você tem uma listinha aí meio por cima, assim, só pra gente falar pro pessoal aí? Dos que passavam na Globo e na Bandeirantes? Isso. Eu não tenho, mas eu lembro de cor. As séries que passavam na Band eram o Charivan, o Metalder, o Machine Man e o Go-Go 5. Charivan e Metalder eram Metal Hero, o Machine Man era um Henshi Hero e o Go-Go 5 era um Super Sentai. E as séries que passaram na Globo eram Shider e Gaban, que eram os dois Metal Heroes,
e também Bycrossers, que era um Henshi Hero, que é aquela série maravilhosa que os heróis se jogavam num guarda-roupa para se transformar. Que nem o Ricardo falou, se vocês quiserem mais detalhes, assistam o nosso episódio, escutem na verdade, né? O nosso episódio do Made Front TV sobre Tokusatsu, que ele foi o primeiro episódio dessa temporada atual, se eu não me engano. Sim. Só o áudio que tá meio louco lá, mas vocês vão conseguir entender muito bem. E você, Vinícius, chegou a assistir alguma dessas séries em alguma reprise da Rede Brasil? E você chegou a ouvir o nosso episódio, por falar nisso? Eu ouvi o episódio de vocês, mas realmente eu não acompanhei muito essas aí, não. Até porque realmente já não passavam na época que eu assistia na TV, né? Eu acho. Se passava, eu não assisti. Mas realmente não tem muito o que falar delas, mas é bom que traz uma lembrança boa pra vocês dois, né? Vocês dois que não tinham outras maneiras de acompanhar. Não, vocês é que não tinha mesmo outras maneiras de acompanhar desenhos, né? Então vocês viam bastante isso aí, né? O importante é que o Vinícius viu alguns episódios do Jaspion no nosso react. Não, mas o Jaspion vale a pena assistir, né? O Jaspion realmente é um troço... É uma coisa que eu adorei a... Como é que é o nome da robozinha lá? Henri. Henri. Uma coisa que eu falei naquele episódio, e que inclusive eu repito aqui, que muitas vezes eu acabava tendo acesso a essas séries que passavam em outros canais até mais fáceis do que as que passavam na Manchete, porque eu morava em Foz do Iguaçu na época, na minha casa não pegava Manchete, eu só ia assistir as séries da Manchete quando eu ia passar as séries na casa de uma tia minha, lá na grande metrópole de Porecatu. Mas enquanto eu tava lá em Foz, eu assistia só o que passava na Band e na Globo mesmo. Então, assim, eu fiquei bem feliz quando eu era pequeno e vi que ia começar a passar na Globo e tudo mais, além das séries que eu já acompanhava na Band. Seguimos aqui agora falando de Kiko na Band. É aquele programa que o Carlos Villagrán fazia na Venezuela e que foi trazido aqui para o Brasil no início dos anos 90 para concorrer com o Chaves. Inclusive, as chamadas do programa na Band citavam o Chaves do SBT. E estreia Kiko, o companheiro do Chaves, ganha seu próprio programa e ele passa aqui na Bandeirantes. E ainda para ajudar, né, por uma questão de direitos autorais, ele teve que mudar, né, a escrita do nome de Q-U-C-O para K-I-K-O, né? Porque ele não queria acreditar o Bolanhos como o criador do personagem na época e tal. Então começou uma treta entre eles, né? Eu até acho válido a ideia, vamos dizer assim, de um spin-off, né? Só que é aquela história, né? A gente está acostumado a ver o personagem agindo da forma que o Chespirito escrevia os roteiros. E daí, quando o cara tenta fazer um negócio por conta própria, ou de repente ele pega um outro roteirista, pode dar certo como pode não dar certo. E infelizmente, na minha opinião, essa série do Kiko é uma bosta. Eu assisti um pouco essa série do Kiko, e até mesmo na internet. Cara, ali a gente vê que, tudo bem, o Kiko e o Seu Madruga são os melhores personagens do Chaves, disparado pra mim e pra muita gente, mas a gente via que o sucesso dos dois se deve muito ao roteiro que o Bolanhos fazia. E nisso aí ficou muito claro que faltou todo o roteiro do Bolanhos aí. Eu até queria ouvir a opinião do Vinícius a respeito disso, porque ele segue aquele canal lá do Vila do Chaves que tem alguns vídeos falando sobre esse programa do Kiko na Venezuela, aliás, os programas, né, porque foram mais de um, e ele até compara essa questão aí de roteiro, que perde qualidade, porque não tem o Bolanhos mais por trás e tal. Por outro lado, né, o Kiko, né, o Villagrán, ele tem mais liberdade para ele fazer as coisas que ele gostaria de fazer, que não podia, era mais amarrado na época do Chaves. Então, assim, num rescaldo geral, Vinícius, você acha que o programa ele mais ganhou ou mais perdeu sem ter o Bolanhos como roteirista e como dono do controle criativo da porra toda? Eu achei que, por exemplo, eu acho que o programa do Chaves perdeu muito com a saída dos dois, mas eu acho, por outro lado, também que o próprio Villagrán e o Ramon
também se prejudicaram muito com a própria saída, porque realmente eles não conseguiram emplacar mais nada fora dali, né, cara? Tu vê quantos programas pingados eles faziam, né? Juntos e separados também. É claro que a gente não vai contar também as participações de circo, né? Circo é outra coisa, tô falando de televisão, no caso. E o Kiko fez programa pra caralho depois que saiu do Chaves, mas fez mesmo. Se vocês forem ver, foram mais de 5, 6 programas. Isso num curto espaço ali entre o fim dos anos 70 e até o começo dos anos 90. Mas a gente nota realmente como fez falta para ele, Villagrán, e para o próprio Ramon, o texto que o Chespirito tinha. O Chespirito, por mais que, claro que atuando era um baita cara, mas ele como roteirista era o melhor que tinha da época dele, não tinha outro. Então, e tanto muito. Que o Ramon, ele voltou depois na época que já era o programa Chespirito, né? Só que infelizmente daí um tempo depois ele faleceu, né? Aí o que aconteceu? Ele voltou para ver se realmente se adaptava com o sistema que tava lá, né? Por causa que a Florida começou a mandar mais nas coisas. E realmente o Ramon não se adaptou com a nova diretoria do programa, né? Os pitacos que tinham da Florinda e coisa e tal. A Florinda querendo mandar muito nas coisas. O Ramon não aceitava ser mandado por ela, ele aceitava ser mandado pelo Bolanhos. Ele disse assim, não, meu diretor, o meu mentor é tu. É o Chespirito, não é ninguém. E aí não deu certo, ele ficou ali o quê? 1 ano e pouco e saiu de novo, né? Daí não voltou mais. Eu acho que esse programa, essas tentativas aí do Kiko e tal, eu acho que elas até poderiam dar certo, mesmo sem ter um roteiro do Chespirito, mas se pegasse alguém, né, que fizesse algo que fosse realmente bom dentro da comédia. Podia ser até um estilo diferente, alguma coisa assim. De repente eles poderiam ter uma ideia do Kiko adulto, porque tem umas esquetes que ele tá trabalhando, né, num hotel, parece, alguma coisa assim, não é, Vinícius? Isso, o Kiko ele começa a trabalhar num hotel, mas não deixa de ser criança, então é meio esquisito. Porque na verdade é isso que eu ia falar, porque ele é ali. Você pensa que ele é um adulto, afinal o cara tá trabalhando no hotel, né, como um cara que carrega bagagem e tal, né, só que ele ainda continua com os mesmos trejeitos que ele tinha quando fazia o personagem no Chaves. Pois é, ele cresceu débil ou tava sendo explorado como uma criança. Não, e depois numa outra série, se eu não me engano, ele tinha pais diferentes também. Aí tinha uma outra mulher que se chamava Florinda também, se eu não me engano. Não, e o mais irônico é que tinha uma que ele era pobre, não era? Que ele vendia jornal e morava com o vô, alguma coisa assim. Você vê que merda, hein? Mas essa série que passava na Band, que ele tinha mãe e tinha pai, né? Que era um cara que... tipo, não tinha o menor perfil pra ser pai do Kiko ali, né? Porque você olha, sei lá, pô... É que pai é quem cria. Pô, e outra você coisa, aceita o professor Girafales como pai dele, mas não aceita aquele cara. A gente vê que realmente não faz o menor sentido ele ter pais diferentes, sendo que ele já tinha pais anteriormente e, né, não encaixava se fosse... Sabe o que é? Universos alternativos. E aí o público não compra, não adianta. Sabe que esse era um rombo que a dublagem poderia costurar. Pegando o gancho de que ele tinha saído do Chaves e a desculpa dada é que ele foi morar com a madrinha lá na puta que pariu, em Presidente Prudente, não sei onde, a dublagem poderia chamar essa mulher que passou a ser a mãe do Kiko nessa série venezuelana de madrinha. Mas isso aí, no fim das contas, seria o equivalente a, sei lá, tirar uma manchinha de uma parede que tá toda cagada, né? Tipo, não ia salvar a tosqueira do negócio. Não, o programa ia ser uma bosta do mesmo jeito, mas pelo menos essa ia ser uma versão mais comprável pro público. Sim, o público daqui compraria, né? Mas eu acho que propriamente o público lá da Venezuela que não comprou, já a ideia já de cara, né? E aí veio pra cá cagada, deu, né? E já que estamos falando de Bolanhos e sua turma,
Vamos seguir aqui, agora citando Chespirito na CNT, isso lá em determinado momento dos anos 90, inclusive a série passava no mesmo horário em que Chaves era exibido no SBT, e era muito estranho, porque assim, você botava no Chaves, e isso aconteceu uma vez, tava passando um episódio da Escolinha. E aí você colocava na CNT e era outro episódio da Escolinha com os personagens mais velhos. Exatamente. Pior que é. E nessa época, o programa Chespirito em si, ele tem um monte de episódios, né? Ele durou de quando mesmo, Vinícius? Era de 80 até 93, é isso? 95. Caralho. Por aí. Então, tipo assim, é coisa pra caralho. Tanto que tem muita história que foi regravada de novo, né? Só que daí não entra exatamente como regravação, episódios semelhantes, as coisas, porque daí é no programa do Chespirito, né? Então, assim, eu acho que eu nem sei quantos episódios são no total, mas o que veio aqui pro Brasil deve ter sido equivalente a, sei lá, 5% desse conteúdo. Não, e até sobre essa questão aí do ano em que terminou o programa Chespirito lá no México, que o Vinícius falou que é 95, mas o esquete do Chaves terminou em 91, porque até eu tava ouvindo um outro podcast a respeito, o Bolanho já tava já nos 45 do segundo tempo, já pra interpretar o Chaves, é que não convencia realmente um velho tudo enrugado, gordo, que Deus o livre, fazendo o papel de menino. Tava ridículo. E um menino pobre ainda que se queixava de não comer nunca, né? E então, ele começou em 72 com o personagem do Chaves. Eu acho que ele já tinha 42 anos já, se eu não me engano. Sim, ele é de 29, só fazer as contas. Ele tinha 43 anos quando ele começou a fazer o Chaves. Só que naquela época ele não aparentava ter 40 anos, ele aparentava até ter, sei lá, menos um pouquinho. Só que o que eu quero dizer, o Chaves, Ricardo falou 91, na verdade foi 92, né? Que foi o último episódio que eles gravaram. E tu, pra ter uma ideia, em 92 ele tinha 63, e ali ele já tava judiado porque o Roberto fumava, né? O Chespirito fumava, feito um diabo. E também começou a engordar muito com a idade, né? Não, e o próprio Nhonho, ele era tão gordo nessa época que ele tinha uma cadeira especial lá, né? Senão ele não cabia nas outras. O Edgar, tu for ver o programa Chespirito em diante dos anos 80, o Edgar era um dos mais novos do elenco. E a partir dos anos 80 ele parecia que tava velho mesmo, entendeu? Não precisava nem muito da caracterização, ele já tava tão judiado, já tava tão fudido, judiado, que parecia realmente que ele tinha a idade do seu barriga, né? Do personagem. Uma coisa que eu não gostava muito nessa transmissão da CNT é porque a voz, acho que de todos os personagens era diferente, né? Porque foi dublado por outro estúdio e tal, e também porque o Gastaldi já tinha falecido já, né? Em 95. Isso. Na verdade, acho que os personagens que só tinham a mesma voz eram o da Florinda e o da Maria Antonieta, da Chiquinha, né? Eu acho que todo o resto... E do Professor Girafales também. O que mudou foi o Chespirito mesmo, o Edgar, e a Dona Clotilde também era a mesma. Só mudou do Chespirito e do Edgar, eu acho. Só. Não, e do Professor Girafales também. E do Jaiminho. Porque era aquele Sidney Lila, que era o mesmo cara que dublava o Warwick no CSI Las Vegas. E ele, tipo assim, era o único cara mais ou menos novo que ele dublava, assim, toda a carreira dele foi esse Warwick, né, que era o Gary Dourdan. Mas, assim, normalmente ele sempre fazia a voz de tiozão e tal, e ele dublou o Rubem Aguirre também nesses episódios do Chespirito. Na verdade, o que passava no TLN Network lá, aquele canalzinho que tinha lá, que é da Televisa, né, que veio pra cá, tem alguns episódios que era o Osmiro Campos ainda, que era o dublador original do Girafales. Eu acho que esse cara que tu falou aí deve ter feito alguns episódios pra CNT mesmo. Pra CNT mesmo. Tanto é que depois, quando veio aqueles outros episódios dessa época aí que passaram no SBT no Clube do Chaves, daí já era outro dublador, já tanto pro Bolanhos quanto pro Rubem Aguirre. Era uma suruba, né? Uns 35 mil estúdios se envolveram na dublagem dessa porra aí, sempre... Era Gota Mágica e outros estúdios também tinha, se não me engano. E também tem a questão, né, que nem o Ricardo falou ali,
que, assim, os episódios em si, eles faziam parte, né, do programa Chespirito, mas aqui, como uma tentativa de puxar o público do SBT, eles colocaram o nome esdrúxulo, né, de Clube do Chaves. Sim. Eu lembro que sempre quando eu mudava de canal, ou tava passando alguma porra da escolinha, ou era aqueles 3 personagens lá, que era o Chespirito, o Edgar e a Florinda lá. Você lembra como é que era? Chimotruf, os caquitos, né, que é os ladrõezinhos, né, que eles, na verdade já eram os ladrões já arrependidos, porque como o Seu Madruga saiu e até faleceu depois, né, ficou o Chaves fazendo o papel daquele cara que fazia o ladrão com o Seu Madruga, e o Botijão que virou o Edgar para substituir justamente a ausência do Seu Madruga que tava ali. Tinha a Chimotrufia, que era a mulher do Botijão. Que era... Como é que era na época que nos episódios clássicos? Era beterraba e peterete, né? Na verdade era carne seca e beterraba e chompiras e peterete. Chompiras e peterete é lá. Tinha 3.000 nomes. Tanto que esse Botijão, ele entrou, só que ele pegou aquele mesmo caco do Seu Madruga, que era aquela coisa antes de bater no chompiras, tipo dar aquela ajeitada no cabelo com o pente, né? Daí pegava e metia um tapão na cara do Chom. Isso. Eu acho que eles aproveitaram que ninguém tava mais caindo, né, com esse lance deles já ter uma idade e tal, que ia ficar bizarro eles interpretar criança, e daí eles aproveitavam pra fazer mais esses personagens adultos e tal. Isso. Aí eu lembro que na época eu não gostei muito disso, então eu não cheguei a assistir muito. Inclusive personagens adultos que eles deixaram até meio que um apelo sexual na personagem da Maria Antonieta, né? Que até o guarda, que o professor Girafales, ele fazia um guarda, né, um policial, e ele era meio interessado nela. Eu não lembro o nome dela realmente. É que o guarda no original era o Villagrán, né, eu acho. Sim, mas aí, depois virou o Girafales, depois virou o Rubem Aguirre. Isso. O que o programa Chespirito fez? Ele reduziu um pouco o Chaves, né? E aí promoveu mais o Chompiras e também o Pancada Bonaparte, o Chaparrão, que eu adorava. Esse eu gosto mesmo, que é o humor nonsense, totalmente os dois louquinhos, né? Que era o Chaves e o Girafales. Esse eu gosto, que são os dois louquinhos que falam tudo solto, e aí tem os vizinhos que acho que eles estão toda hora brincando, né? E vamos seguir com esse episódio do Made from TV, já que falamos de Kiko na Band, Chespirito na CNT, vamos falar da Ode, a chupação do Chaves, que é Miguelito na Rede TV. Esse que é Or Concur da cópia, a versão brasileira merda do Chaves, que era produzida aqui no Brasil. Eu só queria ajudar. Cara, a gente nunca imaginava poder ver esses episódios do Miguelito, né? Mas depois que esse cara, que era neto de um dos atores, conseguiu achar a cita lá, a gente pôde ver o quanto essa merda tinha que ter sido cancelada no primeiro dia. É porque assim, eu não sei exatamente que dia que vai pro ar, mas a gente vai avisar aqui o pessoal que nós fizemos um super react do Miguelito, que foi uma tortura. Sim. Porque a gente assistiu todos os episódios que estavam disponíveis lá, tanto que eu acho que de repente vai ter até mais de uma parte esse vídeo, porque é tanta merda que, pelo amor de Deus. Basicamente, se fosse uma cópia, mas fosse uma cópia com um certo nível de humor, eu até não me importaria, mesmo o negócio sendo tosco, mal feito e tal. O problema é que, assim, se o Chaves, ele é para todas as idades, vamos dizer assim, o problema que a gente identificou no Miguelito é que é como se ele fosse um Chaves, só que para crianças de 3 ou 4 anos. Então, realmente, se uma pessoa acima de, sei lá, 10 anos assistir aquilo, não existe a menor possibilidade de achar graça e achar aquilo legal. E uma curiosidade inútil para vocês, o ator Davi Fantasini, que interpretava o Bolão, que seria a versão brasileira do Nhonho nessa série, virou cantor gospel. Tem coisa mais aleatória que isso. Ele está buscando a sua salvação depois de ter feito o Miguelito. Essa foi boa, leva 50. Não, mas aí o que eu quero dizer, cara? O Gugu, né, naquela época, o Gugu, né? E aliás, o Gugu e o SBT como um todo, né? Eles quiseram empurrar a goela abaixo no povo brasileiro de que o Chaves era programa pra criança, né?
E não é. Nunca foi a ideia disso. E no fim acabou se tornando por conta de, sei lá, porque empurraram o goela abaixo, né, no povo, que realmente não era pra ser. E aí até depois o Chespirito, mais pro fim dos anos 70, começo dos anos 80 ali, ele deu uma infantilizada a mais no seriado, mas nada muito também, nada demais, né? Agora aqui não, aqui no Brasil adoravam entupir o SBT de Chaves no feriado de Dia das Crianças, né? Como se o Chaves fosse um programa infantil, e não era. Nunca foi. E vamos seguir com o Made Front TV agora falando de Multi-Esporte, esse programa que foi criado pela OM durante a passagem do Galvão Bueno lá em 92 para concorrer com o show de esporte da Bandeirantes. A gente sabe, a gente até já falou aqui, que era aquela fase que a OM estava investindo muito em esporte, né, com a grana dos cheques fantasmas do PC Farias e do Collor, e o Galvão Bueno estava lá naquela época e resolveu fazer um programa, né, nos moldes do que já era o show de esporte do Luciano do Vale lá na Bandeirantes, o Multi-Esporte na rede OM. Por ser muito antigo, não lembro tanto, mas eu já ouvi falar nisso aí, né? Que a OM nessa época realmente estava louca atrás de programa esportivo, né? Por causa da chegada do Galvão ali, a conquista de direitos de transmissão de torneios importantes, né? Fizeram esse programa aí, né? Agora, que deram uma copiadinha, né, Ricardinho? Deram uma copiadinha ali nos programas esportivos da época ali, que tinha, né? O show do esporte da Band. Claramente se inspiraram nos programas dessa época, né? É, porque a ideia na época era fazer assim, um programa de 8, 9 horas de duração que durasse tipo uma tarde de domingo inteira, assim como já era na Bandeirantes lá, que começava o show do esporte às vezes 10, 11 horas da manhã com o campeonato italiano e ia até de noite, ou com transmissões ao vivo, ou com a parte mais noticiosa, assim, dando informações sobre um esporte ou outro aqui e ali, daí mostrava tipo gols da rodada, compacto de jogos, transmissões ao vivo, não só de futebol, mas também de outros esportes que passavam na época, e a OM quis ir nesse mesmo conceito esse que também foi replicado na Manchete, que tinha A Grande Jogada naquela época, que também era um programa no mesmo estilo. E daí eles foram atrás de torneios, né, aquela fase 92, né, mais no segundo semestre, né, depois que terminou a Libertadores, eles tinham a Copa do Brasil, que naquele ano passou no segundo semestre, e que, por exemplo, a grande final foi num domingo à tarde. Aí teve no ano seguinte também o Galvão já tinha saído, mas uma coisa em outra ainda continuava lá no canal, mesmo depois que mudou o nome para CNT. Inclusive uma coisa que eu achei bem estranha na época foi o fato da CNT transmitir em 93 as eliminatórias para a Copa de 94, mesmo sabendo que não ia poder mostrar a Copa em 94. Mas ainda assim passou alguns jogos das eliminatórias lá, que era coisa bem louca, assim, que era tipo o Fernando Gomes narrando, com o Avalone comentando, e aquele José Carlos Araújo também. Era tipo uma mescla das equipes do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Paraná para fazer a transmissão. E era uma coisa bem assim, você não estava acostumado a ver na época. Mas assim, em 92 foi o ápice, né? O Galvão chegou lá e ele quis mostrar serviço, né? Ele não só como narrador, mas também como diretor de esportes na época, e até usando a GB Produções, que era a produtora que ele tinha. Então, qualquer coisa que ele tinha a chance de enfiar na programação da OM, né, se tratando de esporte, ele colocava. Mas também não durou muito tempo, né, principalmente pelo fato de que o Galvão acabou voltando para a Globo no começo de 93. Efeitos do impeachment. E a gente fala agora dos noticiários da Manchete. Para cada jornal que a Globo tinha, a Manchete tinha um equivalente. Se a Globo tinha o Bom Dia Brasil, a Manchete tinha o Brasil 7h30. Se a Globo tinha o Jornal Hoje, a Manchete tinha a Edição da Tarde. Se a Globo tinha o Jornal Nacional, a Manchete tinha o Jornal da Manchete. E se a Globo tinha o Jornal da Globo, a Manchete tinha o Noite e Dia. Era nítido, assim, para quem acompanhava na época, que todos os jornais, assim, que os noticiários que passavam na Globo, né, tinha aí a sua cópia, a sua versão feita pela
Manchete, inclusive, com o Renato Machado, que era o cara que todo mundo conhece da Globo hoje em dia. Num pequeno período ele ficou ali na Manchete entre 91 e 92. É engraçado porque hoje em dia o pessoal brinca, né, falando que a Record tenta copiar o máximo que pode da Globo, né, até zoam falando que é a recópia. Mas se for parar pra pensar, né, que até a Manchete, que é uma emissora mais chinelona assim, né, tentou copiar, realmente é meio bizarro. A Manchete, como é que eu vou te explicar? Assim, ela é uma rede TV que tinha ainda um pouco mais de dignidade, né? E até que a Rede TV sucedeu ela, né? Mas o que eu quero dizer assim, ela era uma emissora um pouquinho mais séria, vamos dizer assim, que tinha ali seus acertos, seus erros, seus acertos, mas que realmente nesse quesito do jornalismo dava pra ver que os caras queriam bater de frente com o jornalismo da Globo, e numa época que a Globo dava 50 pontos de audiência em tudo que era programa, é meio inútil essa tentativa, né, Ricardo? Você falou sobre a Manchete ser como é a Rede TV hoje, tá certo que uma comparação entre as duas, tipo, comparado com a Rede TV, a Manchete é a BBC de Londres, né, que é um canal assim que era muito melhor, apesar de que sempre teve lá os seus problemas financeiros, né? Um canal assim que, monetariamente falando, era mal nascido, porque até o Adolfo Bloch, quando ele entrou nessa de querer fazer uma televisão, ele já não foi muito convicto também, porque ele sabia do gasto que ia ter, e prova disso é que o canal não sobreviveu muito tempo depois que ele morreu, né? Que ele morreu em 95, o canal foi extinto em 99, mas era um canal que ele vendia ter mais qualidade, assim, comparado com a Rede TV e até comparado com os canais da época, né? Que tinha uma programação assim mais elitizada, e esse até justamente muita gente entende que era o erro da Manchete, porque era um canal que, por exemplo, no domingo à tarde queria passar programas sobre música erudita e ópera, enquanto todo mundo queria assistir Faustão e Silvio Santos. Então, até um comentário que eu li uma época era nesse sentido. Então era meio assim, né? Os caras tinham uma programação de qualidade, mas me parece que o povo não estava preparado para essa qualidade toda que o canal tinha a oferecer. E por trás disso, as dívidas e as encrencas financeiras que o canal era metido. E além do fato de, nos anos 90, justamente todo mundo assistia televisão, assim como hoje muita gente tem internet, né? Mas naquela época era tudo televisão, né? Então aí os caras queriam fazer uns negócios mais nichados, né? Não era o momento de fazer isso. O que ganhava audiência naquela época realmente eram os programas populares, né? Silvio Santos, Faustão, Ratinho. É a tigrada, e assim vai, né? O lance dos jornais é que chega a um determinado momento que eles são muito parecidos, né, entre eles, porque, né, porra, é um jornal, então não tem como fugir muito disso. É foda só quando dá pra notar que tá descaradamente tentando competir, né, e que de repente até a vibe, assim, do negócio, eles estão tentando meio que copiar, assim. Aí é realmente complicado. E ainda mais pesava na Manchete, que era aquela coisa, né? Tipo, de todos os canais, assim, grandes da televisão brasileira da época, assim como a Globo, a Manchete era a única emissora que tinha sua cabeça de rede no Rio de Janeiro. Então, ficava mesmo uma espécie de rivalidade direta, isso já desde os anos 80, com aquele lance lá do Carnaval, que teve um ano que o Brizola cortou totalmente o barato da Globo, e os direitos de transmissão do Carnaval foram para a Manchete, e desde então, né, começou-se uma briga entre Manchete e Globo no que diz respeito à transmissão do Carnaval, novelas, e esse lance aí do jornalismo também, que era muito parecido, que uma fazia, a outra ia lá e fazia igual. A Manchete tinha esses ares de loucura, né, de fazer programas nichados e querer copiar a Globo em jornalismo, né, e realmente a Globo, se tu for ver, até hoje, né? Não é só porque hoje as outras emissoras também têm programas mais locais, né? Mas a Globo sempre deu um show de questão de local, né? Tipo, jornal local, essas coisas. E hoje as emissoras também têm jornais locais, mas dificilmente fazem um jornal local que preste. Mas
Mas naquela época os caras querer copiar jornalismo não ia dar certo, né? Então, realmente, a Manchete era uma televisão que nasceu de uma revista, né? De coisas mais escritas do que realmente coisas mais de veiculação de áudio, de vídeo. Como tu mesmo disse, né? Sempre foi uma emissora mal parida financeiramente e não deu certo depois que o velho morreu. E vamos falar agora sobre todos os programas policiais da televisão que só existe porque foram criados para concorrer com o Aqui Agora no SBT, né? O SBT lançando tendência aí com essa lance do jornal vibrante, que mostra na TV a vida como ela é, uma arma do povo, como era o slogan do Aqui Agora na época, e aí todos os canais foram na onda e apareceu aí Cidade Alerta, Brasil Urgente, Repórter Cidadão, não sei o que, Alerta Nacional, e todos esses programas policiais que surgiram para a gente falar só daqueles de vinculação nacional, isso porque a gente não está falando dos que passavam em TVs locais, que inclusive até surgiram antes que o Aqui Agora. Mas a onda desses programas policiais aí em nível nacional passar aí nas redes de televisão surgiu justamente com o Aqui Agora, quando foi lançado lá em 91. E o Aqui Agora, ele se deu bem porque era como se ele fosse a versão mainstream, vamos dizer assim, do programa do Alborguete, do Cadeia. Eu até falei num episódio do Made Front TV que se a OM lá atrás quis botar o Alborguete num programa nacional ali no fim de tarde, ali no 92, 93, era justamente para tentar pegar um pouco dessa audiência aí do Aqui Agora, né? O pessoal que gostava de jornalismo desgraça, né? E aí colocaram o Alborguete para fazer o Cadeia Nacional naquela época, mas não fez muito sucesso não, mas era justamente nessa onda que a OM estava surfando naquele tempo. E outra coisa, o Aqui Agora ficou marcado como um programa policial, né? Mas os próprios criadores do programa, inclusive eu estava assistindo um documentário sobre o Aqui Agora, do diretor de jornalismo do SBT na época e tal. A ideia não era fazer do Aqui Agora um programa policial, né? Era fazer um programa que, claro, explorava a veia do jornalismo sangue, né? O jornalismo escorrendo, mas não era para falar só de problemas policiais, né? Só de problemas de crimes e tal. Era para falar sobre assistencialismo social também, o direito de consumidor, como tinha o Celso Russomano ali, várias temáticas dentro do mesmo jornal, né? O Aqui Agora em si ele é uma cópia, que é uma versão brasileira de um programa argentino chamado Nueve Diario, que inclusive o tema de abertura é muito parecido também. Nueve Diario presenta Chile. Enviados especiales, José Patricio, Marcelo Antonio, siameses separados. Notable evolución. A su disposición, ya sea desde el orden en cuanto a pareja se refiere, sobres extraños y todo eso, que bueno. Exclusivo, Osvaldo Rivero, contra la mafia del boxeo. De verme a mí que no se avergüenzan, porque ellas están delante de una cámara y dicen, tengo una hermana travesti, ¿cuál es el problema? Exclusivo, Kenny, por ser travesti creía que su familia lo abandonaría. A través de Nueve Diario se reencontró con sus hermanos. El desarrollo amplio de estos títulos y el resto de la información en el orden nacional e internacional conformarán la presente edición de Nueve Diario, las dos caras de la verdad. A partir de este instante le proponemos una hora de noticias para su mejor información. Buenas noches, segunda. E eles pegaram essa música aí desse filme, que é de um filme, né? Esse tema do Aqui Agora, que inclusive foi usado também no Chaves, né? Como tema da Bruxa do 71.
E lá na Argentina eles fizeram um outro arranjo para colocar na abertura do programa, que é a mesma coisa, né? Que é vários apresentadores, cada um falando do seu segmento, e todos eles ficavam enfiados num grande estúdio, assim. E o Aqui Agora é isso, né? A versão brasileira do Nueve Diário, né? Que esse programa é argentino. E vocês lembram bem de assistir o Aqui Agora e tal? Vocês assistiam muito? Eu gostava do Gil Gomes. Eu nos primeiros anos do Aqui Agora eu gostava genuinamente do jornal, assim, mas depois teve um tempo que começou a ficar chato. Mas eu sempre assistia também essa parte aí do Gil Gomes, como o Robson falou, daí tinha, sei lá, Nelson Rubens fazendo fofoca dentro do jornal. O Leão Lobo também. O Leão Lobo, uma época também. Acho que, se não me engano, a Sônia Abrão teve um pequeno período. Aí tinha a parte do esporte, que era o Sérgio Everton que fazia. Daí, sei lá, tinha o Maguila como comentarista de economia, né? Tudo a ver. No caso do Maguila ser comentarista, era realmente uma provocação do SBT aos comentaristas de economia, que só falavam de físicos e tal, enchiam o povo de dados e números e termos difíceis que ninguém entendia merda nenhuma do que o cara tava falando, né? Então o que eles faziam? Eles pegavam tudo que tava acontecendo economicamente, transformavam para uma linguagem mais coloquial, bem coloquial, digamos, né? Bem formal, e botavam o Maguila para ler aquilo e até ele opinar realmente sobre o que ele achava daquilo. E ele falava direto e reto, né? Tipo, falava com o que ele achava realmente. Tinha um cara que no começo eu não gostava muito, mas depois com o tempo foi passando a achar legal. Era aquele Luiz Lopes Correia, que era aquele cara um senhor já, que ele apresentava com uma gravata borboleta, que só falava as notícias internacionais, eu achava massa. E ele falava com uma voz bem característica, né? Igreja Anglicana da Inglaterra lança documento fechando as portas aos pastores homossexuais. E tem mais. Os países da Europa Ocidental vão reconhecer a independência da Croácia em menos de um mês. A decisão foi anunciada hoje pela Itália e na Iugoslávia. Enquanto isso, a guerra continua. Imagens terríveis aqui agora. Até que venha o reconhecimento dos países europeus, a Croácia continuará lutando por sua independência e enfrentando o massacre dos sérvios, que tentam impedir a todo custo a libertação deste povo. A guerra já matou mais de 10 mil pessoas e põe em lados opostos dos campos de batalha um povo que durante décadas viveu em paz. E atenção, neste momento, o Aqui Agora entra em cadeia com o Telenoche 4 de Montevideo. Falamos ao vivo para todo o Uruguai e estamos enviando nosso saludo a los hermanos uruguaios. O Aqui Agora continua cobrindo intensamente a máfia internacional dos transplantes. O Dr. Emil Sabaga nega aqui em São Paulo que tenha feito transplante em órgãos comercializados. E vamos seguir aqui agora falando de Leão Livre, né? Gilberto Barros foi colocado para apresentar rigorosamente o mesmo programa que o Ratinho fazia na Record até 98, quando saiu para ir pro SBT. Aí nas primeiras semanas, enquanto o Ratinho não estreava, o Leão Livre até fez uma boa audiência, teve momentos em que até ficou em primeiro lugar, inclusive copiando a dança do primeiro lugar, né? Que ao invés de ser o tema do Jornal Nacional que o Ratinho usava, era o tema do Fantástico. Não tem, rapaz, não tem conversa não. O Fantástico do Povo ganha da Globo. Posso fazer? Não vai falar que eu tô copiando? Se você escrever nessa revistinha aí que eu tô copiando,
eu vou dar-lhe uma porrada. Só que daí, depois que o Ratinho estreou, não teve jeito. E o programa do Gilberto Barros acabou indo parar no limbo da Record. Eu lembro de algumas coisas. Teve até um determinado momento desse programa que, quando o Mion tinha o Legendários, ele chegou a dar uma zoada lá com aquele negócio do Vale a Pena Ver Direito e tal. Nem o Ricardo falou, era basicamente um programa do Ratinho, só que era apresentado com Gilberto Barros, então ele não tinha tempo para cantar as suas canções românticas, era só desgraceira e palhaçada atrás de palhaçada, e era isso, era tipo uma versão mais inflada do Ratinho. É inflada mesmo, né? Sim. O Gilberto Barros tinha ali seus dotes, vamos dizer assim. E claro, né, como vocês disseram, era rigorosamente uma cópia do que o Ratinho fazia ali no Ratinho Livre, até com a temática de assistencialismo social. Eu lembro que o Ratinho, eu lembro que o Leão Lobo ficou louco, o Gilberto Barros ficou bem louco, né? Quando uma senhora lá foi chorar a morte de um ente querido, não sei se era filho dela e coisa e tal, e o Gilberto Barros ficou louco da vida, né? Deu uma de Ratinho, de alborguete, começou a quebrar um monte de coisa lá e dizer, vem aqui se tu é homem, não sei o que, eu não tenho medo de ti, aquela coisa toda. E realmente, mas vocês imaginam o Gilberto Barros puto da cara fazendo toda uma quebradeira no programa, né? E tem aquela questão também, né, que a gente não sabe até quanto daquilo lá era genuíno e quanto que era combinado também, né? É verdade, pode ter te dado um combinado também, né, Ricardo? Eu me lembro que quando tinha as primeiras chamadas do Leão Livre, né, que ele ia fazer o programa no lugar do Ratinho, que mostrava até o desenho de um rato, que era o símbolo do Ratinho na época da Record, ele sendo esmagado por uma pata de leão. E daí dizia, vem aí, Leão Livre, não sei o quê. E eu naquela época não fazia a mínima ideia que eu era o Gilberto Barros, né? Então, por um período pequeno de tempo, eu realmente achei que quem ia apresentar o programa era o Leão Lobo. O que ia ser, né, bem diferente. Sim. Aí depois até o programa do Leão Livre, né, depois que o Ratinho estreou, vocês bem pontuaram, depois parece que ele virou um talk show, né, Ricardo? Porque até uma coisa que eu falei naquele episódio que a gente abordou a Record aqui, eu e o Gabriel, é o seguinte, o Ratinho, quando ele tava na Record, ele tinha dois programas, que era o Ratinho Livre e o Ratinho Show. O Ratinho Livre, né, aquela coisa que até o formato se manteve o mesmo quando o Gilberto Barros passou a apresentar, que era uma mistura de jornalismo policial com assistencialismo e munducão e essas coisas, e o Ratinho Show, que era aquele programa de auditório na essência, assim, né, que era domingo à tarde e tal. E quando o Ratinho foi pro SBT, ele mesclou esses dois formatos lá no programa do Ratinho. Então daí tinha muito, principalmente nos primeiros anos, muito lance de assistencialismo, né, jornalismo denúncia, essa coisa toda, mas também tinha todas aquelas palhaçadas que você via no Ratinho Show, tinha ali no programa do Ratinho também. Então era uma coisa bem misturada, porque como ele não, diferente da Record, que onde ele tinha dois programas, no SBT que ele tinha um só, ele juntou a fórmula dos dois programas que ele tinha na Record numa coisa só. Aí depois o Gilberto Barros foi pra Band, né, começou a... E daí aí que ele fez o Boa Noite Brasil, Sabadaço, por aí. Sabadaço! E foi no Sabadaço que ele lançou, né, o seu grande hit, Acorrentado. Isso. E lançou para o mundo Cassinão! Também. E já que estamos falando de apresentadores que pegaram programas prontos para descascar o abacaxi, vamos falar aqui do Agora é Tarde, na fase em que o Rafinha Bastos foi colocado para apresentar rigorosamente o mesmo programa que o Danilo Gentili fazia na Band até 2013, quando foi para o SBT. E não só Agora é Tarde, como também o
fato do Danilo ter ido para o SBT apresentar o De Noite, que foi uma época que estourou vários talk shows, aí o programa do Porchat na Record, o programa do Adnet na Globo, e todos eles ficaram pelo caminho e apenas o De Noite é que segue firme e forte até hoje. O Rafinha Bastos, eu tenho uma questão pessoal, entre aspas, vamos dizer assim, que eu não vou com a cara desse cara de jeito nenhum. Não consigo gostar dele fazendo absolutamente quase nada. E eu sempre gostei do Danilo Gentili, pra mim sempre foi um cara mais afável, vamos dizer assim. Com mais carisma e tal, né? Aí tu bota o Rafinha Bastos lá pra substituir o cara, o outro lá, o velho que fazia o Diguinho, né? Qual é o nome daquele velho lá? Marcelo Mansfield. Isso, não quis ir pro Agora é Tarde, tomou no cu, que depois o Agora é Tarde acabou, né? O De Noite continua até hoje. Eu preferi o Rafinha Bastos na época que ele tava lá no CQC, né? Daí meio que os caras realmente quiseram aproveitar ele, tipo, Danilo Gentili é do CQC, tava no programa aqui, não sei o que, vamos colocar o Rafinha Bastos. Mas assim, se eu não me engano, o próprio Rafinha deu um depoimento uma vez, ou alguma coisa assim, falando que ele não gostava de apresentar o programa. Tanto que parece que esse foi um dos motivos do negócio não ter durado tanto assim. Porque ele falava tipo, porque os caras chamavam determinada pessoa lá que eu não conhecia absolutamente nada sobre ela, então eu tinha que ficar perguntando umas coisas e fingir que eu tava interessado, e no fim o cara realmente tava cagando e andando. Também não curtia muito assim esse novo programa, primeiro porque eles meio que estrearam mais ou menos juntos, né? Então eu sempre, como eu já acompanhava o Danilo na Bandeirantes, eu acabei indo junto para SBT. E era uma coisa que eu achava muito legal no programa dele, que era aquele lance da mesa vermelha, que depois virou o Rodada da Noite, que ele juntava vários humoristas de stand-up para fazer aqueles comentários das notícias, né? Que é uma coisa, né, que até a gente faz até hoje, né? Primeiro com linguiça voadora e depois lá com o giro que tem lá numa opinião. Eu sempre achei legal esse tipo de coisa. E, obviamente, na versão do Rafinha Bastos, do Agora é Tarde, não tinha nada parecido, né? Então era um fator a mais que me fazia não gostar do programa dele, além do fato de ser tipo, uma cópia, né, pastiche, como diria Ivan Lúcio, do programa que o Danilo já fazia na Band. Eu sou meio suspeito pra falar, porque assim, eu nunca fui muito com a cara desses talk shows, assim, né? Porque eu gostava mais daquele lance, assim, tipo, que nem tinha lá da Marília Gabriela, que ela chamava a pessoa e era mais um bate-papo normal. Assim, é basicamente o que o Chatonildo lá faz hoje em dia, do Pedro Bial. Só que a diferença é que, né, o Pedro Bial, ele tem o carisma de uma lesma atropelada. Então... eu tô cagando pra ele. Eu gosto mais desse tipo de entrevista. Eu não sou muito fã, assim, quando tem show, assim mesmo, né? Tipo, o cara ficar fazendo piadinha toda hora e não sei o quê, porque daí dá a impressão que o pessoal do programa quer aparecer mais que o convidado, assim. Na verdade, até é isso, né? De certa forma. Então... E tem que ter saco também, porque, por exemplo, se fosse, sei lá, uma vez por semana, chamar lá uns 3 convidados e o programa ter, sei lá, 1 hora de duração, por aí, até vai, mas tem programa desses aí que é quase a semana inteira, então chega uma hora que você já não tem mais quem chamar, já não tem mais o que perguntar e já encheu o saco mesmo, tipo, não tem mais piada pra fazer. E vamos seguir aqui com a nossa lista agora, pegando uma carona nesse grande caminhão. Vamos falar de Siga Bem Caminhoneiro, programa que começou a passar no SBT a partir de 95 para concorrer com o Clube Irmão Caminhoneiro Shell da Band. Também tinha um posto de gasolina por trás, que era a Petrobras, né, que patrocinava o Siga Bem Caminhoneiro, que inclusive numa época chegou a passar no SBT. Então, qual que era o preferido de vocês? O Siga Bem Caminhoneiro ou o Clube Irmão Caminhoneiro Shell? Esse daí eu preferi a TV desligada mesmo.
Fala a verdade, Ricardo, você colocou esse daí na lista só pra encher linguiça, né? Você pensou assim, não vai dar o tempo do programa, vou colocar isso daí. Porque, cara, quem que assiste isso, mano? Cara, mas é aquilo, eu nunca tive sítio na vida e eu acordava domingo de manhã pra ver o Globo Rural, eu nunca tive fazenda, nunca plantei uma mandioca que seja, cara. Que nem o Gabriel fala, mas é porque você é um demente. Você é um doente mental, filho. O Vinícius tem cara de que curte esse programa, o que você acha, Vinícius? Mais ou menos, cara. É que assim, eu só não assistia porque tinha que acordar cedo pra ver. Tipo, se tá passando de tarde ali, eu assisto numa boa, mas não tem problema. Tem essa também, né? Um horário... Meu Deus, os caras passam num horário que todo mundo tá dormindo. Então, realmente, como é que... no caso dos caminhoneiros, eles estão tomando café da manhã em algum posto de gasolina por aí, né? Eles não tem TV na época lá, né? Daí antes de como... Eu fico pensando, né? Porra, que merda, o caminhoneiro assistiu Clube Irmão Caminhoneiro Shell, ele parado no pátio do posto Ipiranga. Não ia dar merda isso? Mas o Siga Bem Caminhoneiro é de longe o programa que é melhor nesse sentido de programa pra caminhoneiro, tipo... Não digo só de caminhoneiro, mas tem vários derivados disso pra outros segmentos também, assim. Mas essa porra aí existe até hoje? Existe, tá na Record, eu acabei de ver aqui. O Siga Bem trocou de nome em 2009, eu acho, não sei, por ali. Hoje é só Brasil Caminhoneiro, que se eu não me engano tá na Record. Se eu não me engano, não tá na Record. Que é um programa, né, que fala sobre a realidade dos caminhoneiros, né? Fala qual que é o melhor rebite pra você tomar, quais são os melhores pontos pra você pegar um traveco, essas coisas. Me fez lembrar aquela piada de novo. Não. O Robson já sabe qual que é a piada. Qual que é, Robson? É aquela. Então vai tomar teu. O cara não me deixa contar nada. Não é aquela do arroz carreteiro, né? Não. É outra piada. Do areia no cu lá, não sei o quê. Isso! Sim. Sabe qual que é a do arroz carreteiro? Não. O cara, né, ele parou a carreta no meio da estrada, ele tava com fome, ele viu que tinha arroz lá, umas carnes picadas lá na dispensa dele, e resolveu fazer um arroz carreteiro. Daí ele fez, comeu, só que sobrou um monte. Daí eu pensei, puta, eu não vou botar fora isso aqui, cara, porque, pô, um pecado, tanto de comida aí vou jogar fora, e se eu guardar aqui no caminhão, vai estragar a próxima vez que eu for comer, né? Aí ele viu que um cara tinha saído do mato, e ele gritou assim, não sei o quê, você quer comer um carreteiro? Daí o cara falou, olha, eu acabei de comer um motoqueiro lá dentro do mato, mas se você quiser, eu posso. Então tá certo, então vamos pra próxima aqui que caiu bastante. E vamos seguir com o Made from TV, agora falando de todos os programas de qualquer canal que tenham o sufixo rural ou repórter. Olha aí, a gente tá falando do Globo Rural, né? Vamos falar desses programas que foram criados aí para concorrer com o Globo Rural e o Globo Repórter. Vocês, assim, de cabeça, vocês se lembram de quantos programas dessa estirpe, Robson e Vinícius? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Não contente em colocar o Siga Bem Caminhoneiro, que é uma merda de programa de caminhoneiro, o senhor quis colocar o Globo Rural também, pra foder nossas vidas. Olha, no mas programas não é que a gente queira assistir eles, né? A gente sabe que tem várias cópias deles, né? Isso que ele quer dizer. Exatamente. Quando é repórteres e tal, eu até acho ok, apesar que depois de um tempo parece que as matérias é tudo na base do copia e cola, porque depois de um tempo não tem mais o que falar, é tipo, vamos falar dos animais da Amazônia. Tá, todo ano vocês falam essa porra, não tem mais o que falar disso daí. Agora, Globo Rural realmente é o cara que, sei lá, ele tá chegando em casa às 6 horas da manhã, do puteiro, de uma festa rave, sei lá, e daí, do nada, o cara esbarra no controle da televisão, liga lá e ele fica viajando vendo isso daí, porque realmente eu não imagino alguém acordando tão cedo, a não ser que seja velho, né, inútil, que daí gosta de ver essas merdas aí. Mas é aquilo, né? Não só o Globo Rural, mas também teve os seus concorrentes como o OM Rural, que depois virou CNT Rural,
o Manchete Rural. Por um curto período também tivemos o SBT Rural, que era apresentado por aquele professor Papal, que é um professor de faculdade lá de São Paulo. Que é isso, meu? É o nome do cara. Não, o senhor inventou isso daí. Não, é verdade. É um cara que ele fazia muito participação naquele programa da TV Cultura Vestibulando. Só que ele, como ele era um professor de universidade, qual que foi a grande sacada na época do SBT Rural? Botar ele para apresentar o programa usando um jaleco de professor. Ele apresentava vestido que nem o Bigman, só que ele é parecido com o Luciano do Vale. Nossa. Me diga qual que é a serventia de você botar um cara fazendo cosplay de professor de faculdade apresentando um programa rural. Tudo Ai, cara, não tem. Pelo menos nesses programas eles ensinam a inseminar uma vaca. Eles falam que você tem que enfiar o braço no cuzão da vaca. Muito provavelmente algum episódio deve ter ensinado. Ou fazer o parto de uma vaca, de um cavalo também. Isso aí só se eles tiverem, né, acesso a alguma filmagem quando você tava nascendo, né, Vinícius? É, talvez, eu e tu. Mas o que vocês acham do nome do rapaz? Professor Papal? Esse aí é o professor Pasquale do Mundo Bizarro, sei lá. Eu confesso que na hora que tu falou esse nome, eu falei, tá, esse é personagem do Castelo Rá-Tim-Bum, só pode ser, o cara tá louco da cabeça. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, né, cara? Que tem o sufixo rural e repórter, né, velho? Falou só dos rural, e qual que tem dos repórter? Tivemos aí o SBT Repórter, que é o que Sim. todos ali o que mais fez sucesso. Aí nós já tivemos o OM Repórter. Aí a Record ela resolveu inovar, que em vez de ser Record Repórter é Repórter Record. Record. Uau! O SBT Repórter me lembra o César Filho apresentando, depois até a Ana Paula Padrão, se eu não me engano, apresentou também, né? A Marília Gabriela também, o Armando Reis. É. Um monte de gente apresentou. Mas assim, de todos ali, o que mais foi duradouro, assim, sem ser o da Globo, foi o SBT Repórter. É, com certeza. Até os outros não fizeram tanto sucesso, né? Nem esse Repórter Record aí. Eu lembro de nome, né? Mas do sucesso não fez mesmo. E vamos seguir aqui com o Made From TV falando sobre Show do Milhão. Ele que foi uma versão aí do Quem Quer Ser um Milionário, e no fim a criatura acabou se tornando um inspirador, porque quando o Luciano Huck colocou o quadro Quem Quer Ser um Milionário dentro do seu programa, as comparações com o Show do Milhão, o primeiro a passar aqui no Brasil, foram inevitáveis, o que mostra também o talento do Silvio Santos para passar a perna em produções originais, que ele muda uma coisa aqui, muda uma coisa ali, muda o nome, e todo mundo acha que o Silvio Santos é o cara mais genial do mundo por criar essas atrações. Isso daí me lembra uma brincadeira que tinha nos programas do Silvio, que era aquela lá, Vinícius, que a pessoa fica lá em cima, daí ela joga uma bolinha, e aí, dependendo de onde vai cair, ela vai acumulando pontos para ganhar dinheiro, né? É o jogo das fichas, né? Acontece que na versão lá do Luciano Huck é a coisa mais chata e demorada e Nutella do mundo. Eles colocaram o nome de The Wall. Se tu não me dissesse, eu não ia reparar que o Silvio Santos fez a cópia do jogo da ficha vindo disso aí. E em relação ao Show do Milhão / Quem Quer Ser um Milionário, realmente aconteceu esse fenômeno estranho aí que o Ricardo falou. Só que é aquela história, né? Os programas, eles têm... É a mesma merda praticamente, só que a diferença é que é muito mais divertido você assistir a versão com o Silvio Santos, ou até aquela lá com o Celso Portiolli, que a gente deu uma zoada no nosso canal lá, do que qualquer coisa que tenha o Luciano Huck ou que tenha a ver com a Globo, porque o Luciano Huck não tem graça nenhuma, ele não sabe conduzir, ele é chato, ou então tem toda aquela questão de participantes fora da realidade, que tem que ter uma puta história triste, ou tem que fazer alguma coisa, tipo, eu montei uma ONG, não sei o que, eu vou ajudar a minha comunidade, blá blá blá, e sempre tem que ter alguma coisa politicamente correta, e perguntas idiotas de lacração e não sei o que. Então, realmente, independente de quem veio primeiro, ou se é a mesma bosta, é muito mais legal ver a versão que o SBT faz do que as porras que o Luciano Huck faz.
O Show do Milhão é muito melhor, né? Não tem nem comparação. Inclusive as próprias adaptações que o Silvio Santos fez pra diferenciar do Quem Quer Ser um Milionário e que ficaram melhores do que do que o próprio formato original, né? Então, eu acho uma putice da Sony, que é a Sony que inventou, que é a dona do formato, né? Proibir que o Show do Milhão seja feito por causa dessa merda do Luciano Huck. Ah, se tá no direito, vai fazer o quê? E já que falamos de programas que foram, digamos assim, levemente inspirados em formatos internacionais, vamos falar de Casa dos Artistas, né? Que o Silvio Santos também usou do mesmo expediente. Ele pegou o script do Big Brother, sapateou em cima, mijou em cima, cagou em cima, criou a Casa dos Artistas, que se tornou, pelo menos na primeira edição, um produto muito mais legal que o Big Brother original, que foi copiado depois ipsis literis pela Rede Globo de televisão. O Silvio Santos, ele realmente foi um gênio nessa jogada dele aí, justamente pelo fato dele conseguir ter trazido antes, né? E também tinha toda aquela questão que o Big Brother na época... que o Big Brother na época, ele era com realmente pessoas desconhecidas que precisavam de dinheiro. E a Casa dos Artistas também tinha artistas que estavam meio na merda na época e tal, mas eram pessoas relativamente conhecidas do público. Então era muito mais interessante você ver pessoas que você só via se apresentando em programas ou coisa assim, agindo, entre aspas, numa intimidade, do que você ver um bando de Zé Ruela que você nunca viu na tua vida lá e tal. Então eu achava isso realmente mais interessante. Só que é uma pena que a Casa dos Artistas durou só, acho que 3 edições, porque aí eu não lembro se o Silvio não quis mais investir no projeto ou se era muito processo pra cima dele com a acusação de cópia e não sei o que, mas foi realmente algo que revolucionou a porra da televisão, tanto que, porra, na primeira edição tinha o Frota, tinha o Supla, tinha um monte de gente louca lá, e até meio que foi pioneiro também nessa questão de popularizar o formato do reality, né? Porque foi o primeiro reality show que realmente fez a maioria das pessoas assim se interessarem pelo estilo, porque até então a única coisa em matéria de reality show que tinha na televisão era um programa da MTV que acompanhava a vida de umas pessoas lá que se chamava Na Real, que no original era Real World, alguma coisa assim. Só que era uma coisa muito mais sem graça e nem todo mundo na época tinha acesso a MTV e tal. Então realmente o Silvão foi foda nessa daí. O sucesso incomodou tanto, né, que a Casa dos Artistas teve que parar de ser exibida por causa do plágio do Big Bosta, né? E infelizmente, sem querer querendo, o Silvio Santos acabou com o sucesso da Casa dos Artistas fazendo com que o Big Bosta crescesse depois da proibição da Globo, né? Da Globo proibiu o SBT de fazer. Eu me lembro que quando o SBT começou a exibir a Casa dos Artistas, ele mostrou os 2 primeiros episódios, e daí ficou, acho que se não me engano, uns 2-3 dias sem poder mostrar nada, justamente por causa dessa decisão judicial, né? Mas daí, aquela batalha de liminares e tal, e no fim o SBT acabou sendo liberado para passar o resto aí da Casa dos Artistas, né, esse primeiro, que foi realmente muito massa. Acho que foi o único que eu acompanhei. Depois, sei lá, os convidados para mim não eram a mesma coisa, assim. Então, a primeira edição da Casa dos Artistas é que eu acabei acompanhando. A primeira foi a que eu acompanhei mais. Aí a segunda eu até acompanhava, mas eu deixava para ver no sábado, que tinha tipo uma espécie de resumo semanal e tal. E aí a terceira, ela já tava meio esquisita, porque ela meio que misturou alguns artistas com supostos fãs dos artistas. Tanto que nessa edição teve até o Obedida. E eu lembro que tinha uma matéria que o Silvio Santos até leu na época no programa, que fazia assim a comparação mais esdrúxula, acho que eu já vi na minha vida, que falava que o Obedida, ele era a versão brasileira do Ozzy Osbourne, porque na época passava um reality que mostrava a vida lá da família do Ozzy Osbourne e tal, e eles achavam que tipo, o Ozzy é um cara sem papa na língua e não sei o que. E eles estavam meio querendo dizer que o cara era assim também. Daí eu falei, mano, vocês estão me tirando. E uma coisa completamente inútil que eu lembrei agora é que na época, eu não sei porquê, o Luciano apelidou esse cara de Pernona de Elefante.
Ai, que beleza. Hein, você falou que o Casa dos Artistas teve 3 edições, mas na verdade teve 4, né? Que o último era aquele Casa dos Artistas protagonistas de novela. Essa 4ª edição da Casa dos Artistas, o prêmio pro vencedor era uma participação na novela Esmeralda. Uau. Aí diz aqui que após o término do programa, a vencedora Carol Rubner acabou sendo escalada para um papel pequeno, o de Joana na novela Esmeralda, juntamente com outros 2 colegas de confinamento, Cida Baú, Jacinta e Pedro Pauley, Inácio. Os também ex-participantes Alexandre Carlomagno e Leandro Marinho atuaram juntos no ano seguinte na novela Cristal, como Aloísio e Delgado, respectivamente. Em 2007, foi a vez do finalista Eduardo Paiva. O ator deu vida ao personagem Felipe na novela Maria Esperança, ao lado de Bárbara Paz, protagonista da novela e vencedora da primeira edição da Casa dos Artistas. Paula Rodrigues foi aproveitada no humorístico A Praça é Nossa. Bianca Soares tornou-se atriz pornô, atuando em filmes adultos ao lado de Alexandre Frota, um dos participantes mais polêmicos da primeira edição do reality. Isso aí, toda aquela turma que chegou meio que nas cabeças da 4ª e última edição da Casa dos Artistas, como protagonistas de novela. Alguns tiveram em papéis em novelas do SBT e outros ou participaram de programas humorísticos ou viraram atrizes pornô. Uau. Só caminho certo na vida dessa gente, né? Pois é. No episódio de hoje... Eu sou o Bigman e vocês acabam de entrar no Mundo de Bigman. Cientista Beleza. Clube Irmão Caminhoneiro Shell. Siga bem, caminhoneiro. Power Ranger. Os Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. Ratinho Livre. Leão Livre é Rede Record. Copia, mas não faz igual. Programas muito parecidos ao que passam em outras emissoras. Muito bem, esse foi mais um Made from TV. Nesse episódio falamos aí de programas que foram trazidos ou produzidos por um canal para concorrer com uma outra atração muito parecida que passava em outra emissora. Copia, mas não faz igual. Eu sou o @Sargento Hamster Ricardo Prado, comigo estiveram Robson Grossman, do site robsongrossman.com, e o @Lorenzi_Vini, Vinícius Lorenzi. Robson e Vinícius, deem a consideração final de vocês para os nossos ouvintes. A todos que acompanharam até agora, eu agradeço. Se vocês tiverem sugestões de novos temas, por favor, entrem em contato com a gente. E eu acabei de descobrir aqui que eu fiz uma cagada no meu microfone, então se o meu áudio ficou uma bosta, eu peço desculpas em relação a isso. Muito obrigado a todos aí que nos acompanharam, tanto no nosso canal no YouTube como no Spotify. Espero que vocês tenham gostado do tema. Se vocês lembrarem de algum aí, sugiram aí nos comentários, né, que a gente não tenha se lembrado. Talvez não vá ter, porque o Ricardo fez uma lista bastante extensa. Mas, né, como a nossa televisão brasileira de 73 anos de idade sempre nos surpreende, né, com Lost Mídias e o caralho a 4, talvez tenha algo que a gente não tenha se lembrado. Talvez tenha uma parte 2, né, Vinícius? Não sei, talvez esse tema não. Não sei também, quem sabe. Tá certo, esse foi o Made from TV, o episódio 9 da 3ª temporada. Eu não posso encerrar sem antes lembrar você, ouvinte, que todo esse material, assim como uma opinião e os nossos reacts estão no nosso canal de YouTube, o youtube.com/produções sem qualidade. Se você quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail para prodesquale@gmail.com. Também acesse o nosso Instagram, instagram.com/prodesquale. E os nossos conteúdos, os nossos podcasts, Uma Opinião, Mídia Redonda e Made from TV, cada um tem a sua página no Spotify, né, /Uma Opinião, /Mídia Redonda e /Made from TV. Não deixe também de entrar no nosso grupo aberto de WhatsApp. O link para o grupo aberto você acha no nosso agregador de links, o Linktree, né, que é o linktr.ee/prodescale. Lá você acha aí a entrada para o nosso grupo aberto de WhatsApp, além dos links para os nossos outros conteúdos.
E era isso, encerramos mais um Made Front TV, agradecendo mais uma vez Robson Grossman, Vinícius Lorenzi e você, querido ouvinte, por estar acompanhando aqui a gente. Um grande abraço e até a próxima. Rede Tupi. Podcast Made Front TV.